Para responder uma pergunta dessa, né, quando eu vou na casa do cliente, quando a pessoa me chama, né, e permite que eu dou uma olhada na instalação, tá? Para responder a pergunta para esse cliente, eu olhei o circuito e verifiquei inúmeras irregularidades naquele circuito, tá? Quer dizer que todos os circuitos terão o mesmo problema daquele? Não. Tanto é que eu falei no início do vídeo que não existe apenas uma causa, né? Para fios e cabos elétricos estar esquentando, queimando, pegando fogo ou desarmando disjuntores na instalação elétrica. Não existe uma causa, existe centenas de causas, tá? É justamente por isso que quando a gente exige do cliente comprar materiais de qualidade e contratar profissional qualificado, a gente quer evitar esses acontecimentos, tá? Uma instalação mal feita, cada mês de uso dessa instalação ela vai ficando pior, tá? Então não é que ela fez mal feita, você economizou, beleza? Economizou no material, economizou no profissional eletricista. Então no primeiro mês vem um valor, no segundo mês vem outro valor, no terceiro mês outro e assim sucessivamente. Eu fiz o reparo em uma instalação elétrica que há mais de 10 anos o cliente estava pagando mais de R$ 600 de conta de água e luz. Nesse caso não, nesse caso de energia elétrica, tá? Mais de R$ 600 só de energia elétrica. A água é outra coisa, é tema para outro vídeo, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado na escolha do material e do profissional eletricista. Quando um fio começa a esquentar, o que precisa ficar claro para todo mundo é que aquele fio ele está se comportando exatamente como isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma resistência de chuveiro, tá? Quando a resistência de chuveiro está no local certo para a atividade certa, o fato dela esquentar está beneficiando o proprietário da instalação elétrica. Quando o fio está esquentando, o fato dele esquentar está gastando muito mais energia do que a necessidade para a qual ele foi construído e o proprietário não está beneficiando desse consumo, tá? O consumo está ficando lá dentro do conduíte, o calor, o vapor, tá? O vapor, os vapores, né, do circuito, quando aquece, dependendo do aquecimento, vão sair gases, tá? E isso não beneficia o cliente de maneira alguma. Todavia, porém, contudo, não beneficia e aumenta o custo da instalação, né? O custo do consumo de energia, além de estar danificando cada vez mais a instalação elétrica. Aqui eu estou demonstrando um ramal, né, de instalação elétrica de fio e cabo elétrico. Agora você imagina uma instalação elétrica, quantos metros de fios, né, não tem a mais do que isso aqui? Isso aqui tem basicamente 18 metros de fio, quando eu chamo de ramal. Agora uma instalação elétrica, dependendo da instalação elétrica, pode ter até 10 rolos de fios ali, escondido, sem que você tenha acesso. Como o cliente percebeu que isso aqui estava esquentando, ele percebeu que tinha um momento X que os disjuntores ficavam desarmando, tá? E aí ele tem acesso a uma parte do ramal e ele tocou a mão e percebeu que estava muito quente a ponto de você não conseguir segurar aqui, né? Pôr a mão aqui e segurar. Como o disjuntor tem a função termomagnética e nós sabemos que o calor ele anda nos metais, né? Ele corre ou percorre o metal. Um exemplo está a resistência, né? A partir do momento que você liga a resistência, ela começa a aquecer de um ponto. Se ela for ligada de um ponto ao outro, ela vai esquentando, esquentando, esquentando até ficar toda incandescente. Então, o metal, uma das características do metal é essa. Uma vez que você começar a aquecer aqui essa ponta, tá? Independente do comprimento do fio, a tendência é que esse calor vai se espalhar por todo esse fio. Um ponto mais quente, um ponto médio e um ponto menos quente. Mas a tendência é sempre manter uma certa temperatura nesse metal, nesse caso aqui apresentado ou representado pelo fio de cobre, tá?
Dentre os problemas que eu tenho encontrado nas instalações elétricas, eu tenho encontrado aí alucobre. O que é alucobre? Nós também chamamos de alumínio cobreado, tá? O alumínio cobreado é um alumínio pintado de cobre. Eu vi em uma instalação. E o alucobre, dessa